Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Que privilégio, né? Mais uma vez a gente poder estar juntos nesta manhã tão bonita, né? Que manhã bonita está fazendo aqui na nossa querida cidade. Deus tem nos abençoado com este sol abençoado, né? E nesse momento nós podermos aprender um pouquinho, né, juntos, né, e coisa boa, aprendermos juntos. A gente pode aprender em casa, pode aprender, né, através de outros meios, né, de outras mídias, livros, apostilas, mas quando nós estamos em comunhão, né, aprendendo, a gente tem um sabor, né, com certeza um sabor melhor para as nossas vidas. Abra a sua revista da Escola Dominical. Você que está com a sua revista em mãos, abra, por gentileza, na lição de número 3. Lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. A lição, ela fala sobre tentação, queda e promessa de redenção. Tentação, queda e promessa de redenção. Acompanhe o nosso texto áureo, né? O texto base da revista. Diz assim, Gênesis, no capítulo número 3, verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A nossa leitura bíblica para o estudo está no capítulo 3 do livro de Gênesis, o capítulo 3 inteiro, do verso 1 até o verso 24, né? São 24 versos apenas. A verdade prática: o pecado e queda do primeiro casal não deixaram Deus surpreendido, antes revelaram um maravilhoso e sacrificial plano de salvação. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus pela palavra. Senhor, te somos gratos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, neste lugar, neste santuário, onde nós temos o privilégio, onde nós temos a certeza, Senhor, que tu estás presente, tu te fazes presente através do teu Santo Espírito. Senhor, que tu venha nos iluminar, que tu venha, Senhor, nos dar um entendimento da tua palavra, para que nós possamos aplicar e viver e praticar, Senhor. Pai, que tu possas falar aos nossos corações e que nós possamos aprender uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Eu dividi a aula em duas partes. A primeira parte fala da queda, né, do homem no jardim, e a segunda parte é o proto-evangelium, que ao final a gente vai estar se referindo e entendendo um pouquinho melhor acerca dessa temática. Dentro da questão da queda do homem, algumas considerações são importantes. A primeira é falar sobre o fruto. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, mantenha ela aberta no capítulo 3 de Gênesis, por gentileza, para a gente poder ir acompanhando a leitura. Mas eu quero ler primeiramente lá em Gênesis 2, no verso 16 e 17. Gênesis 2, versos 16 e 17, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderás comer, porque no dia em que dela
comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, uma ordenança de Deus. Deus deu uma liberdade, mas Ele impôs um limite a essa liberdade. De tudo você pode comer, de toda árvore, de todo fruto que está no jardim você pode comer, e Ele diz, livremente. Mas há uma limitação a esta liberdade. Do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, aí você não come, porque certamente você morrerá no dia em que a comer. Tem dois questionamentos que a gente pode fazer logo no início. O primeiro questionamento é o entendimento, a interpretação literal do texto. Eu vou crer, e eu creio que os irmãos também, que quando ele se refere da árvore do conhecimento e do fruto que ela possui, está se referindo a um fruto. Uma coisa certa, não era uma maçã, mas podia ser qualquer outra coisa. A Bíblia não fala, a Bíblia não nos relata que fruto era esse, mas era um fruto, entendendo a interpretação literal do texto da Escritura. Porém, há um segundo questionamento. Muitos teólogos entendem, em uma boa parte, diga-se de passagem, de que na verdade este fruto não era literal, e sim uma figura que representava o ato sexual. Por quê? Primeiro, Deus ainda não havia instituído o ato sexual, o sexo entre o casal Adão e Eva. Não havia ainda instituído. Segundo, lá no verso 7, nós vemos que qual foi a primeira reação de Adão e Eva após a queda? Foi se esconder, porque tiveram medo, tiveram vergonha, porque se encontraram nus. Então, eles não tinham a noção de sua nudez, passaram a ter a noção dessa circunstância após o fruto, após a queda. Então, muitos teólogos entendem que, na verdade, a questão do fruto seria uma alusão ou uma figura que ilustraria a proibição divina do ato sexual ainda naquele momento. O que mais poderia justificar isso? Queridos, a linguagem bíblica, trazendo, contextualizando um pouquinho para a gente, é uma linguagem classicamente que nós chamamos de dessexualizada. Os escritores da Bíblia, sobretudo os intérpretes, João Almeida e outros que interpretaram a Bíblia, eles têm esse cuidado de dessexualizá-la. Como assim? Usam figuras, usam expressões para tentar camuflar a questão do ato sexual. Por exemplo, nós temos ali na situação Isaac e Rebeca, nós temos ali de Ruth e Boaz, aonde é usada toda uma linguagem figurativa. O próprio livro de Cantares, O livro de Cantares, ele fala literalmente de uma relação entre o casal, marido e mulher. Mas isso aí é interpretado de forma figurativa. São usadas figuras e elementos que procuram dar uma certa poesia ao ato sexual, É por isso que muitos teólogos entendem que essa passagem do fruto, na verdade, era a proibição do ato sexual e não um fruto literal. Só abrindo um parêntese, para vocês terem uma ideia, essa questão da sexualidade, ela era um tabu, vamos usar essa expressão, tão grande na Idade Média, que é a idade dominada pela Igreja Católica, que o ato sexual dentro do casamento, fora do casamento, era absolutamente impensável. E dentro do casamento ele só cumpria uma única função,
que era a procriação. O casal não poderia ter prazer juntos. Só para vocês terem uma ideia, chega a ser até um tanto estranho e ao mesmo tempo engraçado, se vocês me permitem falar. Porque o casal, esposo e esposa, só podiam ter as suas relações íntimas às terças e quartas. Porque quinta-feira era o dia da Santa Ceia. A sexta era o dia da morte de Cristo, do sacrifício. O sábado era em honra a Maria. O domingo é o dia do Senhor, da ressurreição. E a segunda era o dia da Assunção, segundo a tradição católica. Então eles só tinham terça e quarta para o coito. E, detalhe, nesses dias havia um fiscal da igreja, que podia ser um sacerdote, ou podia ser um irmão da igreja, que fiscalizava para que não houvesse a questão do prazer e apenas e sim a procriação, o ato para a procriação. Veja como era um tabu, né, tão grande a questão da relação sexual na Idade Média. Então, usava-se muito figuras para que o texto da Bíblia fosse poetizado, houvesse uma relação poética e não a questão sexual propriamente dita. Então há esse questionamento. Mas eu, pela fé, creio que é um fruto. Mas tem essa outra versão de que poderia ser uma figura ou uma representação do ato sexual. Segundo ponto, irmãos, que eu quero ressaltar aqui na lição de hoje, é a serpente. Gênesis 3, 1 ao 5. Vamos lá. O verso 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha só. Então a serpente era o animal, era, o ser dentre da natureza que Deus havia criado ali, dos animais do campo, o mais astuto. Essa astuta aqui é no sentido de sagacidade, no sentido de malícia, inteligência maliciosa, vamos colocar dessa forma, tá? Então fica o seguinte questionamento. Primeiro, era um animal propriamente dito? Era um animal influenciado pelo espírito maligno do adversário? Ou era o próprio adversário em sua forma física? Fica esse questionamento. A Bíblia ela não nos traz. Aí a gente vai para os estudiosos. Uns entendem que era um animal, de fato. Outros entendem que era um animal, porém, ele era influenciado pelo adversário, pelo espírito do adversário. Era influenciado dessa forma, demoniacamente, pelo espírito do adversário. Ou era o próprio adversário em sua forma real, em sua forma física. Agora, duas certezas nós temos. Primeira certeza, que o adversário, ele estava sim presente na narrativa, na cena, no diálogo com Eva. Ele estava ali, seja de forma física, seja de forma espiritual, mas ele estava presente. Isso é uma certeza. E a outra certeza é que o adversário, ele tinha o conhecimento do bem e do mal, tal como Deus tinha. A mesma informação, o mesmo conhecimento na área do bem e do mal, ele detinha este conhecimento. Isso são duas certezas que a gente pode colocar para os irmãos. Terceiro elemento, falamos do fruto, questionamos o fruto, questionamos a serpente, e agora vamos falar sobre o diálogo entre Eva e a serpente, entre a serpente e a mulher.
Algumas coisas que é interessante a gente colocar. Observe aí na sua Bíblia, acompanhe. E disse a serpente à mulher, verso 1, parte B. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Verso 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morras. Não comereis e nem tocareis. Nem tocareis. O que reforça, aqueles que entendem que o fruto se tratava de ato sexual e não de um fruto literal. E no verso 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Queridos, veja alguns pontos aqui desse diálogo. Primeiro, a serpente, ela impõe uma dúvida retórica à mulher. O que é retórica? O que é um argumento retórico? Um argumento retórico é quando você impõe uma ideia na cabeça do segundo interlocutor. Eu estou numa conversa com alguém e eu, através de um questionamento, eu instigo uma verdade que a pessoa tem como concreta, fazendo com que ele tenha uma dúvida. Então a pessoa tem uma certeza de determinada coisa, ela está certa disso, mas eu uso um argumento retórico para impor uma dúvida, para fazer a pessoa questionar aquilo que ela acha como conhecimento absoluto, e ela passar a pensar aquilo que eu acho correto. Isso é um argumento retórico. Então veja, a serpente chegou: vem cá, escuta, Eva, te fazer uma pergunta. Olha só a astúcia da serpente. Vem cá, é verdade mesmo que Deus disse isso? Que vocês vão morrer se comer desse fruto? É isso mesmo? Olha só, é verdade? Ele falou isso mesmo? Foi desse jeito? Argumento retórico, é um questionamento. E a serpente passou, nesse momento, a fazer com que a ideia que Deus havia dito, a ordenança que Deus havia emitido, fosse questionada. Será que Deus está certo? Será que Deus está errado? Segundo ponto aqui do diálogo importante, meus irmãos: a corrupção da mente. A corrupção da mente. A serpente envenenou Eva com esse argumento. Envenenou. Veja que no início, eu vou ler novamente. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais ou alimárias do campo que o Senhor tinha feito. O Senhor. Veja que a narrativa começa tratando a ele como Yahweh, que é Senhor. Ideia de soberania, ideia de superioridade, ideia de que ele é Senhor e eu sou servo, ele está acima e eu estou em uma situação de inferioridade a ele, porque ele é o Senhor. Mas olha como a serpente fala: é assim que Deus disse a vocês: não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente não trata a Deus, ao Senhor, como Yahweh. Ela o apresenta como Elohim, que é simplesmente Deus, e é Deus de forma genérica. É apresentado como um Deus genericamente. Esse Deus qualquer. E veja, quando a Eva responde, a Eva diz assim: mas do fruto do jardim que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Aqui a Eva já estava com a mente contaminada. A narrativa muda.
o tratamento de Deus que inicia como Senhor, aquele que está acima de mim, Eva já começa a tratá-lo da mesma forma, Elohim, que é um Deus de forma genérica, um Deus qualquer, esse Deus, como a serpente havia o tratado. O veneno da retórica, o veneno da dúvida, a corrupção da mente já havia acontecido. Do versículo 1 até o versículo 3, em 3 versículos, Eva, ela muda a concepção daquilo que ela tinha da pessoa do Criador, do nosso Deus eterno. Veja, a serpente atribuiu mentira. Como? Ele fala assim, verso 5, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus está mentindo. Deus está enganando. Deus está sendo desonesto com vocês. Mas por que ele está sendo desonesto? No verso 5 responde: porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis semelhantes a ele, sabendo ou conhecendo o bem e o mal. A serpente está dizendo assim: olha, Deus está enganando vocês, não é isso não. Ele está enganando, ele está sendo desonesto, ele está traindo, porque ele não quer que vocês sejam semelhantes a ele. Deus tem medo, Deus tem ciúmes, só ele que quer deter o conhecimento, só ele que quer saber a diferença entre o bem e o mal, só ele não quer que vocês saibam, ele quer manter vocês numa situação de servidão, ele quer continuar sendo o Senhor de vocês, ele quer continuar numa situação de superioridade acima de vocês, então ele retém o conhecimento só para ele não quer que vocês tenham essa informação. Esse é o engano da serpente. Aí já estava consumado. Eva foi seduzida, e foi seduzida por uma ideia. Queridos, a arma mais poderosa que nós temos no mundo não é uma metralhadora, não é um míssil intercontinental, não é uma bomba H ou uma bomba atômica. A arma mais poderosa que nós temos no mundo são as ideias. São as ideias. Você implanta uma ideia, você implanta uma ideologia na cabeça de alguém, meu amigo, para você tirar é muito difícil. Você vê aí os regimes políticos, né? Que há um século atrás foram implantadas ideias, ideologias e conceitos, e até hoje muitos desses regimes políticos vivem. Veja o nazismo. O nazismo surgiu da implantação de uma ideia sobre uma nação inteira. Uma nação inteira foi enganada, foi ludibriada com a implantação de uma ideia. Então veja o poder da palavra, o poder de se implantar ideias. E a serpente, ela implantou na Eva, ela não ameaçou a Eva com palavras, com armas, com violência, não. Ela implantou uma dúvida através de um argumento retórico, e através disso Eva, ela foi seduzida. A serpente, queridas, pôs em dúvida a palavra de Deus. A serpente pôs em dúvida a obediência a Deus. E a serpente, ela atacou o ego humano, soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu gosto de dizer que a serpente foi o primeiro teólogo do coaching, né? Porque a serpente foi lá e massageou o ego. Olha, Eva, você é especial. Olha, Eva, você, precisa ter o conhecimento. Você é semelhante a Deus. Você é igual a Deus. Você não precisa ser inferior a Ele, porque você é especial, você é forte, Então, o primeiro coaching teológico, eu costumo dizer que foi a serpente. Veja a nossa realidade de hoje,
até mesmo aqui no nosso país, de tantas ideologias, seja de um lado, seja de um outro, há a implantação de ideias que fazem com que milhares de pessoas sigam por caminhos, muitas das vezes, estranhos a nós, evangélicos, estranhos de um modo geral. Queridos, mas lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 11, nós temos uma palavra abençoada do apóstolo Paulo, que fala assim: mas revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Esse termo ciladas, no original da língua do Novo Testamento, que é o grego, é a palavra metodeia, que no nosso bom português é método, metodologia. Queridos, o adversário ele tem uma metodologia. O adversário ele não ataca você de forma direta, ele não ataca você de forma aleatória, ele não ataca você de qualquer jeito, não, ele te conhece, ele sabe os teus hábitos, ele não conhece os teus pensamentos, mas ele conhece os teus hábitos, ele ouve o que você fala, e ele faz um perfil de você, e ele te ataca naquilo que ele sabe aonde vai te atingir. Eva foi atacada no ego, e cada um de nós podemos ser atacados de formas e de maneiras diferentes, em áreas que nós temos maior dificuldade. Então, que nós possamos estar revestidos, meus irmãos, de toda a armadura de Deus, para que no dia mau nós possamos resistir, nós possamos estar firmes, nós possamos permanecer em pé contra as inteligentes, contra as sagazes, as astutícias e metodologias do nosso adversário contra a nossa vida. Amém? Outro ponto, queridos, que eu quero tratar aqui da queda é por que a mulher foi atacada. Poderia ter sido Adão. Por que a serpente não chegou lá em Adão, falou: Adão, vem cá, foi isso mesmo que Deus te falou? Olha, Deus está mentindo. Por que ele foi tratar com Eva? Ou então, por que a serpente não foi com os dois? Alguns autores dizem que Adão estava na cena, inclusive, né? Porque logo em seguida, no verso seguinte, Eva já oferece o fruto a Adão. Então, há alguns teólogos que entendem que estava a serpente, estava Eva e estava Adão na mesma cena. Mas a Bíblia ela não nos relata dessa forma, é um entendimento apenas. Alguém vai perguntar então, se Adão estava na cena, por que a serpente não fala com ele, ou não fala com os dois? Queridos, a narrativa judaica, toda a narrativa judaica se baseia num diálogo de duas pessoas. Você nunca vai ver na Bíblia 3 pessoas falando ao mesmo tempo, numa mesma conversa, no mesmo cenário. Você vê lá, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e o jovem rico, Abraão e Isaac, Ruth e Boaz, né? Sempre duas pessoas. Por quê? Porque é uma forma de escrita que os judeus tinham, é a forma deles escreverem, é a poesia deles, é a forma de escrita, é a forma de construção de narrativa textual dos judeus. Então, ainda que Adão estivesse na cena, ele não é citado na cena, porque ele não pode participar do diálogo. É uma questão cultural mesmo dos judeus, não é nada espiritual, tá, meus irmãos? É questão de cultura literária dos judeus. Agora, por que ele falou com Eva e não falou com Adão? Por um simples motivo. Adão é aquele que detinha a autoridade de Deus. Não era Eva. Não era Eva. Lá em Gênesis 1:26, se você puder acompanhar, e disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja que essa autoridade foi atribuída ao homem. O homem recebeu essa autoridade. Gênesis 2,15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o cuidar. Veja, a autoridade oferecida por Deus foi dada ao homem. Então a serpente sabia disso. Então ela não iria confrontar diretamente aquele que tinha a autoridade recebida diretamente de Deus. Então eu vou buscar aquela pessoa que teoricamente é a de mente mais frágil. Essa é a explicação para a sedução da serpente ter sido sobre a mulher e não sobre o homem. Veja uma coisa interessante. Há uma inversão na narrativa bíblica. Deus criou Adão. Entenda isso aqui de forma vertical, de cima para baixo, tá? Então, de cima para baixo, Deus criou Adão, Adão recebeu a autoridade de Deus. Eva foi criada a partir de Adão. A serpente integra a criação divina e está sob a autoridade de Adão. Então, a serpente estava debaixo da autoridade de Adão, porque a serpente era um animal do campo. E Adão tinha autoridade sobre todos os peixes do mar, as aves do céu, o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move. E a serpente é um réptil. Então, Adão tinha autoridade sobre ela. Então, a serpente, olha, com esse aqui eu não vou mexer. Com esse aqui eu não vou me atrever a seduzi-lo. Eu vou atrás da mulher. E nesse momento houve uma inversão da narrativa, que é o contrário. Deus que criou Adão, Adão que recebeu a autoridade, Eva que foi criada a partir de Adão, e a serpente que estava submissa à autoridade de Adão, porque ela integrava a criação. Nesse momento aconteceu a inversão, de cima para baixo foi de baixo para cima, porque a serpente seduziu a Eva por sua vez seduziu a Adão, e Adão desobedece a Deus, e Deus cobra de quem? De Adão. Veja que quando houve a queda, diz lá no capítulo 3 que eles ouviram os passos de Deus. Eu acho interessante, irmãos, que a relação entre Adão e Eva e Deus era tão íntima, Deus era tão diariamente presente no jardim, que eles já conheciam até os passos. Eu me lembrei de criança, né? Nós temos os irmãos aqui que têm os seus filhos agora pequenos ainda, né? Eu tenho certeza que quando chega o carro, o filho já ouve, ó, chegou o papai. Quando o filho vai caminhando, né? O filho já sente que o pai está chegando. Não é verdade? Não é verdade? Mesma coisa, eles ouviram os passos de Deus caminhando pelo jardim, porque eles tinham intimidade. Deus era presente ali na vida diária de Adão e Eva, então eles ouviram os passos do Senhor. E eles se esconderam, porque estavam nus. E Deus chegou: Adão, cadê você, meu filho? Onde você está? Ele não foi cobrar de Eva. Deus, por sua onisciência, sabia que quem tinha sido seduzida primeiro tinha sido a mulher, mas ele foi atrás do homem, porque olha, foi a você que eu dei autoridade, foi a você que eu dei poderes, e como se dizem por aí, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então foi Adão que recebeu os poderes, foi ele que recebeu a autoridade. Então eu vou cobrar de você. Veja a construção do texto é muito interessante, essa relação de inversão da narrativa, de cima para baixo e de baixo para cima. Por fim,
ainda para a gente fechar essa primeira parte. Consequências da queda. O que aconteceu? Primeiro, o que consistiu a queda? Desobediência. Queridos, se alguém perguntar para você um dia, meu amigo, meu irmão, o que é pecado? É desobediência. Você desobedece aos preceitos, às ordens, aos mandamentos de Deus. Isso é pecado. O que mais? A queda foi uma escolha. O homem decidiu, o homem escolheu cair, porque Deus não o criou como um robô. Deus fez um ser moral. Nós somos seres morais, dotados da capacidade de refletir, de pensar e de entender o que é certo e o que é errado. Deus nos deu livre-arbítrio. Se eu entendo segundo o entendimento calvinista, então eu vou entender que o plano de Deus era que o homem caísse. Não era plano de Deus o homem cair. Deus fez uma criação perfeita. Deus criou uma realidade perfeita para o homem viver com a sua companheira. Para que ele não esteja só, lhe fez uma companheira. Então, essa realidade era perfeita, a relação era perfeita. Então, não era plano divino que o homem caísse. Então, foi uma escolha, foi um livre-arbítrio. Somos seres morais. Repito, dotados da capacidade de pensar, de refletir e de concluir entre o certo e o errado. Eu escrevi aqui: Deus nos criou com a capacidade de livre escolha. Embora a liberdade divina de escolher entre o certo e o errado tenha algumas imposições. Veja que Deus, ele colocou um limite. Ele impôs um limite, que foi não comer no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única imposição que Deus fez. Não toque, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda, queridos, ela promoveu a separação entre Deus e o homem. A queda, ela promoveu o rompimento mais essencial da natureza humana, mais fundamental da natureza humana, que foi a separação entre Deus e o homem. A humanidade saiu do governo divino e passou para o governo humano. E isso responde sobre a questão da existência do mal. Outro dia fizeram essa pergunta para mim. Uma pessoa que é um brasileiro que mora na Bulgária. Essa pergunta chegou a mim. Por que o mal existe? E a resposta é essa: porque o homem pecou, porque o homem caiu. E a partir do momento que o homem caiu, ele experimentou a separação de Deus. O homem experimentou o rompimento com a sua relação com Deus. O homem, ele saiu do governo, do regime perfeito, divino, para o regime humano, falho e imperfeito. Eu acho interessante que a separação do relacionamento vertical entre Deus e o homem passou por uma relação de vergonha e medo. Então, a relação perfeita que o homem tinha com Deus passou a ser uma relação de vergonha e de medo, uma relação imperfeita. Os relacionamentos humanos foram atingidos. Então, a partir do momento que a relação vertical, Deus e o homem, foi rompida, foi quebrada, os relacionamentos horizontais entre os homens foram afetados. Qual foi a primeira coisa que o homem falou em relação à mulher? Olha, Deus, eu não fiz nada não. Foi essa mulher que você me deu. Olha aí, primeira briga de casal da história. Primeira briga de casal. Adão tirando a culpa de si
e atribuindo culpa à mulher. Olha, a culpa não é minha, a culpa é dessa mulher que você me deu. Ainda jogou Deus no barco. Olha, Deus, foi tu que me deu essa mulher. Olha só, quer ver outro problema? Caim matou Abel. Os 2 filhos de Adão e Eva. O primeiro homicídio, primeiro crime registrado na história aconteceu após a queda. E depois disso houve a depravação total de toda a geração pré-diluviana. Tanto que Deus decidiu enviar um dilúvio para exterminar essa humanidade corrupta. Então veja, a quebra do relacionamento vertical entre Deus e o homem também rompeu os laços horizontais entre os homens. O homem, ele passou a desobedecer a Deus, rompeu o relacionamento com Deus e rompeu os relacionamentos entre si. Passou a haver desordem na sociedade. Eu gosto de dizer o seguinte, que os relacionamentos humanos passaram de perfeitamente harmoniosos para desastrosamente conflituosos por conta da queda. Porque junto com a queda, Deus proporcionou o seu Cordeiro perfeito para nos redimir e nos dar uma nova chance de vida com Ele. Ainda, queridos, fechando essa parte, o castigo. Tivemos as consequências, rompimento da relação entre Deus e o homem e a desarmonia entre as relações humanas. Rompimento da relação vertical que bagunçou a relação horizontal entre os homens. Castigo do homem, lá no verso 17 e 19. E Deus disse a Adão: portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Castigo da mulher. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. A serpente, Deus disse, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o homem foi castigado pela sua desobediência. Do suor do seu rosto comerás. A mulher: serás submissa ao marido, te sujeitarás a ele, e darás à luz com dores de parto. E a serpente: rastejarás sobre o teu próprio ventre, comerás o pó, e porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E a tua semente lhe morderá o calcanhar, mas a semente da mulher lhe esmagará a cabeça. Outro castigo, a expulsão do jardim. Eles foram expulsos, lá no verso 23 e 24, nós vemos que eles foram mandados embora, eles foram para um exílio, para fora do jardim. Eles perderam o paraíso. Eles saíram daquela realidade perfeita que Deus havia criado por conta da desobediência. Mas graças a Deus, lá em 1 Coríntios 15, verso 21 e 22, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também
todos serão vivificados em Cristo. A morte veio por um homem, o pecado veio por um homem, a separação com Deus veio através de um homem, mas através de um homem nós fomos restaurados. Através de um homem nós tivemos nossa comunhão e a nossa vida com Deus restaurada pela fé naquele que nos amou e se entregou em nosso lugar, Jesus. Glória a Deus. Eu acho interessante que Adão, ele pegou folhas, para cobrir a sua vergonha e a vergonha de Eva. Mas acho interessante que a folha é um material perecível. A folha representa algo que é provisório, que se estraga, que se acaba rapidamente. Deus fez diferente. Deus pegou peles de animais e os cobriu, porque as peles, além de serem resistentes, elas são muito mais duráveis, e as peles dos animais remontam o sacrifício, porque para que o Senhor extraísse as peles dos animais, Ele teve que derramar sangue, e o derramamento de sangue de animais representa o derramamento do sangue do Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, meus irmãos, a segunda parte, bem rapidinha, para nós concluirmos. Falamos da queda e consideramos o fruto, a serpente, o diálogo entre a serpente e a mulher, as consequências da desobediência, o castigo, e agora vamos tratar do proto-evangelium. O proto-evangelium, do grego, significa primeiras boas novas, primeiras notícias. O que isso significa? O proto-evangelho é simplesmente o protótipo, é o projeto do plano de salvação de Deus em Cristo. Gênesis 3,15. Há quem diga que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, é o texto áureo da Bíblia. Eu concordo, mas Gênesis 3,15 é a primeira notícia, é a primeira referência que nós temos do plano de salvação. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira referência bíblica. Aqui nós temos as primeiras sombras daquilo que nós veríamos nos Salmos, daquilo que nós veríamos entre os profetas, sobretudo no profeta Isaías, e daquilo que nós veríamos a consumação nos evangelhos, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, que nos dotou de salvação. Agora, uma coisa interessante, só por curiosidade para vocês. A palavra semente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, nós temos uma dificuldade de tradução na palavra no hebraico. Eu não vou me arriscar aqui a falar em hebraico, porque eu não conheço muito bem a pronúncia, mas seria zarra, semente. Porém, em hebraico, essa palavra tanto pode ser no plural, quanto pode ser no singular. Então, não há uma certeza, 100% de certeza, se essa palavra, tua semente e a sua semente, se refere a Cristo, propriamente dito, ou se refere a toda a humanidade, ou se refere à nação de Israel, propriamente dito. Eu creio que se refere à pessoa de Cristo. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, o que mais nos importa é que Cristo representa toda a humanidade. Cristo representa a nação de Israel. E é através de Cristo que nós temos a vitória. Nós temos que entender que o proto-evangelho é o anúncio, é o primeiro anúncio de que nós vamos vencer.
É o primeiro anúncio da vitória que Cristo nos deu na cruz do Calvário. É o primeiro anúncio de que nós fomos restaurados com Deus. O nosso relacionamento que havia sido quebrado. E através da quebra desse relacionamento, o mal foi introduzido no mundo. É através de Cristo que nós temos a restauração desse relacionamento. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos justificados pela fé. E nós temos esperança. E como diz Paulo lá em Romanos 16, 20, e o Deus da paz, em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que nós possamos ter essa certeza, meus irmãos, que nós possamos ter essa convicção de que nós fomos em Cristo restaurados, de que nós fomos através da fé em Cristo reconciliados e justificados em Deus, que através de Cristo nós podemos ter esperança, esperança de dias melhores e esperança na sua vinda gloriosa. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus, que essa palavra permaneça no meu e no seu coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.